Olá, um prazer tê-lo conosco, um prazer tê-la conosco esta noite no Celebrando a Recuperação. Eu sou uma filha amada de Deus, eu me recupero na área de procrastinação e aspectos que têm a ver com a confiança. E meu nome é Roseni. O Celebrando é para todas as pessoas que querem trabalhar algum mau hábito, algum trauma emocional, alguma compulsão, que significa todos nós. E você é o nosso convidado hoje à noite, e seja lá quando você ouvir esse vídeo. O assunto proposto para nós esta noite é os 10 estágios da recuperação. Ele é baseado em um livro escrito por dois psiquiatras cristãos. Eles atuam em uma clínica de codependência emocional nos Estados Unidos. Eles nos escreveram um livro e nele ele fala um pouquinho sobre cada um desses estágios. E nós vamos falar sobre alguns deles hoje, tá bom? Não vamos conseguir cobrir os 10, mas vamos falar de alguns deles hoje e alguns deles não a semana que vem, na outra, tá bom? Então você é o nosso convidado e nós vamos falar sobre talvez os 4 primeiros hoje, tá bom? O primeiro estágio, ele é o processo no qual nós exploramos o nosso passado, o nosso presente, e conforme nós olhamos para esse passado, conforme a gente olha para o que está acontecendo agora, nós conseguimos ver algumas coisas. E esse estágio precisa ser feito com oração. Ele precisa ser feito com um grupo de apoio. Né? Nada do que está aqui eu acredito que pode ser feito sozinho. Você pode até fazer sozinho, mas depois você precisa de um grupo de apoio para poder partilhar. Então, logo em seguida, ao nosso tempo, nessa reflexão, nós teremos nosso grupo de apoio. Mas o primeiro estágio, ele é baseado em Salmo 139, o último versículo, que fala: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Queridos e queridas, como crianças, quando nós nascemos, nós precisamos mais do que alimentação e sermos trocadinhos e trocadinhas, as nossas fraldinhas. Nós precisamos de amor. É como se nós nascêssemos com um tanquinho de amor vazio. E imagine o tanquinho do pai e o tanquinho da mãe com amor sendo passado por nós. É multigeracional. Sabe, de geração em geração. Os pais, eles passam o amor que eles têm para esse filho, que depois passam esse amor para o seu filho e assim consequentemente. Então imagine um coração de um pai já vaziozinho de amor. Imagine o coração de uma mãe já vaziazinha de amor. O que eles passam para o filho não dá para o gasto. E Mineth Meyer, essa clínica, eles falam que isto é a base da codependência. São as necessidades básicas, não só físicas, mas emocionais não supridas. Então, muitos casos, a criança, ela tem um pai que cuida da família, que traz alimentação, traz as coisas necessárias materialmente falando, mas não está lá disposta, não está lá à disposição emocionalmente falando. Então isso causa, o que nós chamamos de abuso passivo. Pensamos sempre em abuso quando bate, quando tem alguma questão na área sexual, quando é exposto a alguma questão, né, que a criança não está pronta, mas nós nunca pensamos na questão de muitas vezes os pais, a mãe ou o pai, não estarem presentes emocionalmente na vida do filho. Imagine que é um pai alcoólico. E mais do que isso, imagine uma mãe que tem depressão, uma mãe que não consegue dar para esse filho, para essa filha, o cuidado emocional necessário. E eu queria fazer aspas aqui para dizer algo muito importante. Isto não nos dá o direito de irmos pela vida reclamando de um pai, reclamando da mãe, porque nós não tivemos isso, não tivemos aquilo, não. A questão não é o que fizeram comigo, a questão é o que eu faço com o que fizeram comigo.
não é? No ditado popular, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Chora-se as dores, chora-se as perdas, né? Reconhece as dores e as perdas, chora-se as mesmas e aí começa o processo da mudança. Então é isso que nós estamos fazendo no nosso programa do Celebrando. Nós estamos reconhecendo, nós estamos dando nome. Em nenhum momento nós estamos dando oportunidade para alguém ficar no mimimi. Tá bom? Então, queria deixar isso bem claro. Muitos de nós não choramos as dores. Eu, não faz muito tempo que eu chorei minhas dores, porque eu também fui ensinada assim, com uma mãe muito querida, religiosa, dizia que em tudo dai graça, é assim mesmo, e quem chora é fraco. E nesse processo de recuperação eu estou descobrindo que quem chora é muito forte. Quem consegue dar nome às suas dores, quem consegue falar as suas dores, confessar as suas dores e chorá-las é alguém forte. Porque a pessoa que é fraca, ela não dá conta de olhar. E aí ela nega, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais quando nós temos esses estágios. Então, a primeira sugestão que a clínica de Mineth-Meyer sugere é que nós demos nome. E sabe, queridos, é muito interessante perceber que quando a verdade vem de Deus, quando a verdade vem da palavra de Deus, ela se ecoa em todas as ciências. Ela se ecoa dentro da biologia, ela ecoa dentro da geologia, ela ecoa dentro da botânica, ela ecoa dentro da psicologia, ela ecoa dentro da psicanálise. Se a verdade é de Deus. Porque se a verdade é de Deus, ela abrange tudo e todos. Se a verdade não vem de Deus, não tem psicologia que a sustenta, não tem psicanálise que sustenta, não tem biologia que sustenta, mas é absolutamente lindo ver as verdades de Deus ecoando nas ciências. Porque quem realmente é o autor da biologia, da sociologia, da geologia, é Deus. É Deus. A verdade dele ecoa nas ciências, de uma maneira geral. Se não ecoa, se a verdade de Deus não está ecoada em alguma ciência, é que a ciência não chegou lá ainda. Tá bom? Queria deixar isso muito claro. Eu, particularmente, sou uma filha amada de Deus que lidou com a religiosidade o tempo todo. As minhas áreas de estudos sempre foi a teologia. E, para minha surpresa, agora, andando mais em algumas outras áreas, eu vejo a verdade do meu Senhor e Salvador ecoada em tantas outras áreas que não é só a teologia. Isso é algo fantástico, queridos. A recuperação tem aberto o meu mundo que era pequenininho, ele está sendo expandido. Eu consigo ver a verdade da palavra de Deus em muitas outras áreas. Aí, um celebrante maduro, ele faz isto. Se não ecoa, se a verdade é de Deus, ainda não ecoa numa determinada área, você fica com a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus, mas é tão lindo ver a palavra de Deus atestada em tantas áreas. E uma das áreas que eu vejo a palavra de Deus falando tão forte no meu coração, é quando diz que o amor, aquele que ama está em Cristo. O amor que foi criado por ele é uma área necessária no desenvolvimento da criança. Aquele tanquinho que não é preenchido, ele dá muito trabalho. Porque como o tanquinho não é preenchido por um pai, por alguma razão, por uma mãe, por alguma razão, aquela criança vai andar com aquele tanquinho meio vazio, procurando encher esse tanquinho dele com o que ele consegue, que é a base para as dependências. Álcool, droga, o ativismo, né? Porque nós falamos muito das drogas ilícitas. E as drogas lícitas? Religiosidade. A droga lícita do workaholic, que ele trabalha, ele quando ele está trabalhando, ele está tão high quanto alguém que tomou um entorpecente. Então ele usa isto, o trabalhar demais, o ser religioso demais, como, da mesma forma, um analgésico. Então, esse primeiro estágio que tem a ver com nós olharmos a nossa infância. Nós olharmos como estava o nosso tanquinho, como que estava o tanquinho do nosso pai, da nossa mãe,
né? Isso nos ajuda a ver. Eu queria falar de alguns abusos que muitos de nós sofremos, que é chamado abuso passivo, que não dá para enquadrar nenhum pai nessa área. E também eu queria definir o que é um abuso. Um abuso não é uma coisa que a pessoa faz uma vez, né, dá um grito com o filho, e não é algo comum. Abuso é algo que eu faço, continuo fazendo durante toda a infância do meu filho. Durante toda a adolescência do meu filho, eu faço e eu continuo fazendo, e às vezes com a mesma intensidade, ou às vezes aumento a intensidade. Isto é considerado um abuso. Um dos abusos que frequentemente é feito no nosso dia a dia é o que é chamado de incesto emocional. O incesto emocional é quando o pai ou a mãe eles ficam com o filho devido a um divórcio, devido a uma separação, e aquele filho acaba exercendo o papel do esposo. Assim, ele dorme comigo, então eu me divorciei, eu tenho um filhinho, 5 aninhos, e eu começo a cuidar dele, ele dorme comigo. Às vezes na adolescência eu conto para ele coisas íntimas minhas. Ele é meu filho, ele não é o meu confidente. Então, e eu falo, não é porque ele ficou sozinho sem o pai, então trago para minha cama. Não é saudável. Isso é um incesto emocional. É forte isso, não é? Porque essa criança não está com seu tanquinho desenvolvido para poder dar para alguém. Ele está no momento de ter o seu tanquinho cheio. Então, provavelmente essa criança vai desenvolver algum tipo de codependência mais adiante, porque ele acha que o papel dele é um papel que não cabe a ele. Uma outra característica, um outro desenvolver de um abuso passivo é o que é chamado de negócio inacabado. Então, o meu sonho é ser uma médica. E aí, eu entendo que o meu filho tem que cumprir esse sonho que é meu. Então, o filho acaba trilhando uma vocação que não é a dele. Aconteceu uma coisa interessante. Esses irmãos contam que na clínica dele chegou um rapazinho estudando, fazendo teologia, já estava no último ano de teologia, e entra numa depressão que quase o fulmina. Né? Ele não consegue levantar da cama. Conseguem levá-lo para a clínica e ele fala que ele quer terminar o curso e tudo mais. Aí fizeram o tal desse inventário da vida desse menino. Convidam um pai para vir e o pai confessa que o sonho do pai era ser pastor. Mas o pai fala assim, mas eu nunca contei para o meu filho. Eu nunca contei para o meu filho. Queridos, as crianças pegam no ar. As crianças, elas pegam no ar. Tem uma expressão interessante em inglês, que o verbo ensinar no passado é taught, né? Que é ensinado. E tem uma frase que diz, para as crianças, nada é taught, é caught. Caught é um negócio que você pega assim no ar. Né? Não dá para fazer essa rima em português, mas é interessante. As crianças pegam as coisas no ar. Esse menino entendeu, através de algo mal resolvido do pai, que ele tinha que assumir o papel do pai e ser pastor. E é interessante que no processo, nessa clínica, ele entendeu que não precisava ser pastor. E ele se tornou um membro ativo na igreja, um diácono, alguém respeitado, mas não necessariamente o pastor. Então, essas questões mal resolvidas dos pais, as crianças pegam. Um pai que tem muita dificuldade na área sexual, como essa mãe, né? Não se dão, tem dificuldades. A criança sabe que algo está errado. A criança sabe que algo está errado. Então, não estou dizendo que a criança vai ter que sempre ter problema sexual quando ela casar. Eu só estou dizendo que isso se pega. Então, quando nós trabalhamos, queridos, quando nós trabalhamos as nossas questões de codependência, não somos só nós que somos abençoados. As pessoas ao nosso redor são abençoadas. As pessoas ao nosso redor não pegam esses angus de caroço que nós temos no nosso dia a dia. Fica limpinho, fica leve. Então, eu queria dar um último exemplo de
de uma situação não resolvida, de um abuso passivo que tem a ver com as mensagens existenciais negativas. A criança sabe quando ela não foi querida, né? Ela tem uma noção. E muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, a pessoa, ela não dá conta de dizer. Eu passei fiz aconselhamento uma vez, em que a moça falava assim, não, mas olha, eu tive tudo de bom na minha família. Eu tenho pais cristãos e as coisas sempre foram boas na minha família. Meu pai era um homem trabalhador. E eu falei pra ela, tá bom, então você me conta que você fazia os passeios com seu pai. Ah, não, ele não tinha tempo de sair comigo, sabe? Porque ele trabalhava muito. Eu falei, tá, então me narra alguma vez que você estava no colo do seu pai, você lembra? Ah, não, porque, sabe, ele estava sempre ocupado, ele chegava cansado em casa. Então entende o que muitos de nós fazemos? Nós negamos os abusos que sofremos, porque nós achamos que ao fazer isso, nós estamos desonrando os nossos pais. Mas a confissão, falar de como nós nos sentimos faz bem. Podemos falar de um jeito educado, nós não precisamos desmerecer os nossos pais, que eles também, muitos deles não tiveram o seu tanquinho cheio. Então, reconhecer, o primeiro estágio é nós podermos olhar o nosso passado e dar nome. E o texto que eu usei é: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. A verdade liberta. Eu preciso passar por esse estágio. O segundo estágio, que eu gostaria de partilhar um pouquinho, é fazer um inventário de relacionamentos que eu já tive. O inventário de relacionamento, quando eu sento e penso quais foram as pessoas significativas na minha vida, né? Não importa a sua idade, se é 20, se é 30, se é 40, 50, diga às pessoas, escreva o nome das pessoas que foram significativas na sua vida. E o versículo que eu usei para essa fase, para esse estágio, é assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Nós temos relacionamentos com pessoas que têm a ver conosco. Aí eu vou usar um exemplo meu nesse sentido. Eu comecei a fazer esse histórico dos meus relacionamentos e eu descobri uma coisa interessante. As mulheres que foram significativas na minha vida, todas tinham algumas características em comum. Todas elas eram mulheres firmes, eram mulheres donas da verdade e religiosas. Mulheres religiosas, mulheres temente a Deus e religiosas. E eu achei interessante porque estas são as características da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus, que amava a Deus, deu o melhor que ela pôde para mim, mas tinha o tanquinho de amor dela foi bem baixinho, viu? Foi bem baixinho. Ela também perdeu a mãe quando era nova, o pai saiu de casa, ela teve que se virar sozinha, então ela fez o que ela pôde comigo. Mas era alguém dogmática, era alguém que não tinha como argumentar com ela. Se era daquele jeito, era daquele jeito, não tinha como contra-argumentar. E eu continuei a repetir os meus relacionamentos desta forma. As pessoas, nós chamamos isso de compulsão à repetição. Nós queremos resolver essa situação que ficou mal resolvida lá atrás. Então, nós fazemos uma atualização e nós continuamos a ter relacionamentos com pessoas parecidas com pessoas que nós tivemos na nossa infância. Então, é interessante porque eu descobri isso há alguns anos atrás, no processo, no meu inventário, no Celebrando, e eu olho para trás, eu olho para esses últimos anos e sabe que a minha agenda mudou? Eu tenho outros perfis agora nos meus relacionamentos, né? Eu tenho outros perfis de mulheres que me ouvem, mulheres que eu ouço. Eu não tenho mais aquelas mulheres, nós chamamos mulheres fálicas, sabe? Não necessariamente. Então é tão lindo quando nós conseguimos, quando o nosso mundo aumenta nos nossos relacionamentos e nós não temos as mesmas pessoas, só com os nomes diferentes. Então, esse segundo estágio é fazer um inventário, uma lista das pessoas com quem eu convivo, porque nós continuamos a repetir, eu chamo de radar tantã. Conforme a gente vai arrumando o radar, o mundo dos relacionamentos vai aumentando. Como eu disse em algumas reflexões atrás, nem toda mulher
abandona, nem todo homem nos abandona. Existem mulheres preciosas, dóceis, vulneráveis, e existem homens fiéis que vão ficar. Essa história de dizer que homem não presta, que mulheres são todas iguais, é uma hipérbole, tá bom? Não dá para nós fazermos todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, não. Conforme eu vou trabalhando os meus conteúdos, o mundo vai se abrindo e eu conheço pessoas diferentes. O outro estágio é um estágio complicadinho, mas é o estágio no qual eu lido com o controle da minha compulsão. Eu lido com o controle da minha compulsão. E o versículo que eu quis linkar a esse está em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 10. Eu vou ler, tá bom? Fala assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Olha que lindo, queridos. No qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Não existe recuperação a parte da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe recuperação a parte da cruz de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses é: pare com as adições. Né? Nós usamos muitas questões que estão vendo com os nossos com analgésicos. O tanquinho está pequenininho, então eu vou enchendo esse tanquinho que precisa de amor com coisas, com práticas. E este passo é aquele no qual eu entendo, eu paro de negar, não, eu não consigo lidar com isso sozinha, então eu peço ajuda, eu entendo que eu não consigo e eu peço ajuda. E é interessante porque é um passo difícil, é um passo em que eu naturalmente falo, mas não cabe. Se eu sou uma filha amada de Deus, não cabe ficar mendigando relacionamentos. Se eu sou a filha amada de Deus, não cabe eu querer ser o mestre do outro. Se eu sou uma filha amada de Deus, não cabe essa prática. Então, aos poucos eu vou me conscientizando, né, dessa necessidade. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o outro estágio. Então, olha, falei, o primeiro estágio é aquele em que eu olho para trás, e eu avalio a minha infância, as coisas boas que eu tive e as coisas difíceis que eu tive. E eu consigo falar, não, meu pai fez isso, mas não foi certo. Não, minha mãe fez isso, não foi certo. A minha mãe querida, ela ficou hospitalizada. E eu achei que ela tinha me abandonado. Porque para uma criança, quando a mãe está hospitalizada, ela não vê a mãe. Então, para ela é abandono. Então, dá para entender que não é uma coisa que a mãe quis, mas que aconteceu, né? Então eu olho para minha infância, eu olho para aqueles 5, 7 anos de idade que eu tive e eu vou anotando, eu vou marcando o que eu me lembro. O segundo estágio é quando eu faço um histórico dos meus relacionamentos, as pessoas que me marcaram, né? E eu vejo, tem algumas características que são parecidas. E queridos, eu insisto, não dá para fazer esse processo sozinho. Eu preciso de um grupo de apoio. Né? Eu tenho falado sobre os grupos de passos que estão se abrindo. Quando nós somos os grupos de apoio hoje, fale no seu grupo de apoio, né? Que você gostaria de fazer grupos de passos. Né? Se as vagas estiverem acabadas, nós vamos continuar a pegar os nomes quando nós tivermos líderes, nós entramos em contato. Porque relacionamentos se curam com relacionamentos. Nós não lidamos com as questões nossas, íntimas, simplesmente ao ler um livro. O livro elucida, o livro nos dá algum direcionamento, mas é
em relacionamentos, né? Deus habitou entre os homens um texto, ele tabernaculou, ele viveu. Então, para a minha cura, eu preciso de relacionamentos saudáveis. Foram relacionamentos que me machucaram. Então, Deus nos dá a refamília, que é um dos processos, um dos estágios do relacionamento, em que eu posso abrir o meu coração, no que eu posso falar e ser amada, e ser validada. É em relacionamentos. Por isso que nós acreditamos que não existe discipulado simplesmente com livros. Não existe cura simplesmente com medicamentos. Eu preciso de ter pessoas ao meu redor. Mas, Rosane, como a gente faz isso no meio da pandemia, no meio do isolamento físico? Porque isolamento social não existe, né? Nós estamos tendo relacionamentos sociais, mesmo que online. Mas se não tem relacionamento físico, como que eu faço? Então, nesse momento a gente faz como dá. Nós partilhamos online. Neste momento, nós fazemos grupos de passos online, mas vai passar. Mas é um período em que nós somos criativos e não vamos deixar de ter relacionamentos, de ter crescimento, mesmo que seja remotamente. E nós temos descoberto tantas coisas, né, queridos? Tantas pessoas que nós achávamos que eram próximas e não eram próximas. Tantas pessoas que achávamos que nos apoiavam e não necessariamente. E pessoas do nada, né, chegam e querem se tornar presentes. Então, esse ponto de que no histórico dos meus relacionamentos precisam ser colocados, precisam ser falados, e eu preciso levar isso para o meu grupo de apoio. E eu acabei de falar sobre o parar de fazer aquilo que está me matando, né? Naquele tanquinho vaziozinho, então eu coloco um bocado de coisa para me dar algum prazer, que são analgésicos que na verdade vão me matando. Na verdade, vão tirando a alegria da vida. Aquele prazer naqueles primeiros momentos é lindo, mas depois é uma coisa tão fadada ao erro que acaba me machucando tanto. E aí, hoje eu quero falar sobre esse último estágio que tem a ver com dizer adeus. Saindo de casa, dizer adeus. Nós brasileiros, a mãe brasileira, a mãe latina, ela mantém o filho em casa enquanto ela pode, é mesmo? É difícil, né, que a mãe permitir que a criança pegue sua roupinha, que a criança faça o cadarço do seu sapato, né, dê o lacinho, porque a mãe quer fazer. Pela graça de Deus tem um pai que ajuda a mãe, né, a ficar quietinha para a criança poder crescer. Em várias outras culturas, como na cultura norte-americana, a criança é incentivada a crescer, a adultecer. Então ela vai para a faculdade e dificilmente ela volta para casa depois da faculdade, porque seria um erro, né? Os pais estariam convencidos que cometeram um grande erro e não ajudaram a criança a adultecer. Se ela voltar para casa aos 20 e poucos anos, né, não é certo. Então a criança, né, o jovem, o adolescente, o jovenzinho de 20 e poucos anos, ele termina a faculdade, ele vai para uma república e ele vai cozinhar a comidinha dele, e ele vai trabalhar, ganhar o dinheirinho dele e tudo mais. Mas na América Latina, né, não é o caso, né, ele volta para casa. E muitos de nós ficamos na casa da mãe e do pai. Nós casamos, mas emocionalmente falando, ainda estamos dependendo emocionalmente dessa grande mãe, desse grande pai. Inclusive financeiramente falando, né? Porque ali tem o interesse da própria família em nos manter dependentes, né? E são coisas mal resolvidas muitas vezes. Pois, queridos, não existe recuperação que não passe pelo bolso. Não existe recuperação que não passe pela parte financeira. Eu sei que estamos passando numa crise financeira, eu sei que muitos de nós estamos quebrados, com menos finanças, mas isso é uma exceção. Uma pessoa que ainda depende dos pais, financeiramente falando, e olha, eu não estou falando que talvez por alguma razão até mora dentro da casa dos pais ainda, mas banca, está ajudando financeiramente falando? E você, pai e mãe? Você está ajudando esse filho a adultecer ou continua bancando?
né? Porque nós não falamos muito disso, né? Nós não falamos muito disso. Nesse processo de acharmos que as pessoas que a gente tem que cuidar e amar e tudo mais, nós, às vezes, muitas vezes, o que nós fazemos como mães e pais é validar um filho não adultecido. Então, sair de casa é algo importante, né? É algo importante. Como eu disse, sair de casa não é literal, né? Tem pessoas adultas que moram em casa por alguma razão, às vezes para cuidar do pai, de uma mãe mais velho, mas são inteiras. Deixa eu usar um exemplo. É de um casal que o livro menciona. Eu li, eu achei muito interessante, que o filho, com 35 anos, ele liga para a mãe todas as tardes. E tem essa outra pessoa, essa filha, que também liga para a mãe todas as tardes, com 35 anos. Mas olha só que a diferença. Essa filha liga para a mãe todas as tardes porque a mãe é ela é filha única, ela mora longe, então ela quer saber se a mãe está bem, uma mãe adoentada e tudo mais. Esse filho tem uma mãe saudável, mas ele ainda precisa do apoio emocional da mãe para sobreviver. Dá para perceber a diferença? Né? Ela é adultecida, liga para a mãe todas as tardes, e ele não é adultecido. Ele ainda ficou para trás, não soube dizer adeus, não soube adultecer. Nesse período, queridos, que nós vamos estar dividindo em nossos grupos, eu tenho duas perguntas principais. A primeira pergunta é: você consegue olhar para a tua infância e ver as coisas boas, as coisas que foram preciosas na tua infância, mas reconhecer as coisas que não deram certo? Reconhecer que teve alguma área que o seu pai e sua mãe falhou? Você consegue dar nome? Porque, como eu disse, a pessoa que não cresceu ainda, ela não consegue dar nome à dor, aos abusos passivos que ela sofreu. E, mais uma vez, eu falo isso com muito respeito. Tá bom? Não estou dizendo que você tem que repudiar a sua infância, repudiar o seu pai e sua mãe. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos ser honestos com a nossa infância. E a outra pergunta, Mote, é sobre o estágio número 2. Você consegue fazer o perfil das pessoas com quem você caminhou? Você continua repetindo os seus relacionamentos? Você continua repetindo com as mesmas pessoas? Você, rapaz, continua namorando ou se casando com pessoas mal resolvidas, tentando resolver alguma coisa que na sua infância não deu certo? Né? Pense com muito carinho sobre isso. Na verdade, são 3 perguntas mortes, tá bom? E a terceira tem a ver com o fato de você sair de casa emocionalmente falando. Eu não estou dizendo que o pai deixou de ser pai, a mãe deixou de ser mãe. Mas aí já é um relacionamento horizontal, sabe? Os seus pais são pessoas que você respeita, com quem você convive, você os visita, mas você tem que ficar lá o mês todo quando você vai visitar? Ou chega um tempo que você fala assim, não, eu tenho que ir para minha casa? Você conseguiu ter uma interdependência dos seus pais? O contrário da codependência não é independência, é interdependência. Né? Ou você continua sendo aquele que agora banca emocionalmente o seu pai e a sua mãe. Às vezes talvez alguma ajuda financeira, né, a depender da situação, mas você é aquele que sofreu incesto emocional e você continua bancando emocionalmente os seus pais, e aí tem um detrimento da sua própria família? Eu sei que ficaram pesadas essas perguntas, mas pensa um pouquinho sobre isso. Na semana que vem nós vamos ter o querido pastor Cláudio, que vai estar falando sobre as mudanças nesse período, vocês vão receber as notinhas, mas na próxima semana nós falaremos dos outros 6 estágios no nosso processo de adultecimento. Nós vamos ouvir uma música agora, e a música que eu escolhi é Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Eu confesso a vocês, queridos, que esse foi o estudo mais difícil que eu preparei. Olhando para a minha própria infância, olhando as minhas dores, foi muito difícil, mas eu termino a nossa introspecção, a nossa reflexão dessa semana dizendo que valeu a pena a semana bem difícil, olhando para essas questões, chorando algumas dores e
Depois da escuridão vem a luz, né? No fim do túnel vem uma luz, e a luz que vem é a do sol, não é das luzes não, sabe? O sol, e o sol sobre o qual nós vamos falar hoje nos nossos grupos de apoio é o sol de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele sol que vai nascendo, sabe, de manhãzinha e vai clareando até ser dia perfeito. A minha oração para cada um de nós, celebrantes, nesta noite, ou seja lá quando você ver esse vídeo, é que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa raiar tão claro na nossa alma e essa luz reflita o amor do nosso Deus, o amor que faz com que a gente caminhe, o amor que faz com que a gente continue nossa caminhada, o amor que nos faz olhar as nossas dores, mas sair das mesmas com a graça que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, um bom tempo de partilha nos seus grupos. E até quarta-feira que vem. Tchau!